Bom dia, pessoal. Eu espero que você esteja bem. E se não tiver, vai ficar. É esse movimento e que a gente está desde a semana passada. É um movimento que a gente está realmente declarando, né? Determinando, vamos no sentido de uma determinação, porque ela cabe de dentro para fora, é uma decisão, é o nosso desejo da gente começar o dia bem, mesmo quando nós podemos, né, de repente não termos acordado bem, com saúde, né, ou até mesmo disposto. Mas eu costumo dizer que esse movimento ele começa de dentro para fora e a forma com que eu enxergo o que acontece comigo. E baseado em tudo isso, eu queria saber como foi o final de semana de vocês. Eu quero agradecer as pessoas que participaram da enquete que nós colocamos ontem. Uma enquete que o objetivo era saber se realmente a gente deve continuar com esse dica de hoje, conecte-se, né? Com esse café da manhã, cedo, 7 da manhã. E hoje, gente, eu entrei antes das 7. Por quê? Porque a gente vai ter aí uma live que a partir de agora, ela só terá 40 minutos. Né? Essa média que a gente quer, exatamente porque a gente sabe que você tem uma rotina, acorda, tem tarefas, leva menino para a escola, tem gente que tem que organizar toda a sua vida de manhã para poder iniciar o trabalho. Tem muita gente que só chega em casa à noite, deixa tudo organizado e esse período aí já está na lida, já está na rotina diária. Você que é um profissional liberal, você que é um servidor público, seja a profissão que você realiza, a gente tem, todo mundo tem a sua rotina de vida, né? Então, hoje eu resolvi começar mesmo cedinho, eu entrei antes das 7 para começar às 7, porque a nossa live a partir de agora só terá 40 minutos, contando a partir das 7, certo? Talvez até menos, né? 30 minutos, 35, para dar tempo de você participar desse momento comigo e depois já começar o seu trabalho, ok? Então, em primeiro lugar, quero assim celebrar essa manhã, celebrar esse dia com o coração cheio de gratidão. E hoje eu trouxe para vocês um tema, né, uma dica, na verdade é uma dica, como o próprio coloquei fixado aí, desafios geram crescimento. Oh, como a gente não gosta muito disso, né? E aí nós vamos conversar um pouquinho, baseado em alguns estudos, de como o nosso cérebro se comporta diante dos desafios, né? Como que essa nossa mentalidade se posiciona diante dos desafios. E eu quero falar muito com exemplos, né? Com situações que já aconteceram na minha vida. E porque eu tinha até pensado num outro tema para hoje, mas quando eu estava ontem saindo, né, eu acabei encontrando uma pessoa e essa pessoa começou a conversar comigo e aí eu fui ouvindo a situação e ela me contando de vamos dizer assim, um desafio que ela começou e ela estava se sentindo extremamente triste, estava se sentindo frustrada, porque ela estava achando que aquilo que ela tinha assumido estava sendo maior do que a competência dela, maior do que as suas possibilidades. E aí, enquanto ela estava falando aquilo, eu já tinha pensado em outro tema para esse dia de hoje, mas ao ouvi-la, eu me lembrei dos estudos, das pesquisas, lembrei de tanta coisa, e aí aproveitei e compartilhei com ela. Falei assim para ela: será que esse desafio que você está vivendo agora, ele vai depender muito de que forma você está vendo esse desafio? A nossa mente, o nosso cérebro, ele vai responder a esse desafio diante de duas formas, falando para ela. Ou eu vou olhar isso como algo que vai gerar em mim crescimento, ou eu simplesmente vou me sentir frustrada e vou sentir que aquilo não é para mim porque eu não tenho, primeiro, talento, eu não tenho inteligência,
Então, aquilo passa, eu deixo de querer me desafiar e de crescer, e aquilo passa a ser algo para mim como sem interesse. Eu passo a não ter mais interesse. E por que eu estou falando sobre isso também? Baseado, lógico, no que ocorreu com essa minha colega que a gente estava conversando. E acabei falando para ela sobre isso. E ao final do nosso bate-papo, da nossa conversa, ela chegou e disse assim para mim: realmente, Paula, o que você está falando tem tudo a ver. Quando a gente começa a achar que as coisas, nos colocar na posição de que aquilo que a gente está vivendo, nós não podemos enfrentar, a gente realmente muda até a nossa forma com que a gente enxerga aquilo. Exatamente. A gente muda completamente. Então, baseado na nossa experiência de ontem, desse bate-papo com a minha colega, e da minha situação enquanto corretora de imóveis, e aí eu quero lembrar vocês que ainda não estão me seguindo no YouTube, gostaria muito de convidar você para fazer parte, né, dessa grande rede que eu estou chamando. É uma rede de relacionamento, onde nós estamos proporcionando, gente, de forma gratuita. E a gente está trazendo um conteúdo que pode sim te ajudar, que pode estar sendo compartilhado com outras pessoas. Então, você vai aí no bio do meu Instagram, tem um link, você clica nesse link e lá vem falando, inclusive, da semana cuidando dos nossos pensamentos que nós tivemos. E essa semana está lá no YouTube, na nossa página Corretora de Excelência. Você clica lá, se inscreva, assista aos vídeos, dá o seu like, o seu joia, comente, diga se aquilo fez sentido para você, se aquele vídeo que você assistiu, o que você aprendeu, ou compartilhe a sua experiência. Eu quero ler o que você tem para dizer, né? Isso ajuda muita gente também a continuar e ver o que a gente pode contribuir melhor. Além disso, você também pode aí estar agora nesse momento dessa live, quem já chegou, realmente começar a mandar aí, compartilhar com os colegas de trabalho, com a sua família, porque esse assunto é um assunto muito interessante, porque falar sobre desafios é falar sobre crescimento. E eu já estou aqui com minha xicrinha tomando meu café, convidando você. De repente você ainda não está tomando café, ainda está fazendo. Tem gente que já tomou café, já está se arrumando para sair. Então, como eu falei para vocês. E aí eu queria também, antes da gente começar a falar em si sobre os desafios geram crescimento, eu queria também compartilhar com vocês que dia 7, agora, quarta-feira, nós teremos uma live às 20 horas no meu canal, gente, com a autora desse livro, Deiva Isidoro. Deiva Isidoro, eu a conheci no lançamento do livro dela, aqui em São Luís. Atualmente ela mora nos Estados Unidos. Inclusive eu até falei numa gravação que eu fiz que lá era 7 da manhã. Na verdade é só 1 hora de diferença. Então aqui vai ser às 20 horas no Brasil e lá vai ser às 7. Então veja só, muito do que eu converso com vocês aqui sobre a questão das redes de relacionamento, sobre o nosso posicionamento de relacionamento, tem a ver muito com algo que eu consegui trazer para a minha vida a partir desse livro. Que o nome do livro, inclusive, é o tema da nossa live, que é Quem Eu Sou define meus relacionamentos. Então, eu queria compartilhar com vocês, já te convidar desde agora, que você possa ser aquela corrente do bem, aquela corrente que possa divulgar essa live na quarta-feira às 20 horas. Vai ser maravilhoso, vai ser uma live muito boa, porque nós vamos falar, gente, dentro da nossa vida profissional. Eu já falei nas nossas lives anteriores que falar sobre relacionamentos é falar sobre network, é falar sobre uma grande rede de relacionamento que você, dentro da sua profissão, precisa melhorar, precisa ampliar. E nada melhor do que a gente entender sobre isso
a partir da visão da Deiva Isidora. Existem várias, mas aonde eu consegui me identificar melhor sobre isso foi a partir da leitura do livro dela. Porque aí ela vem falar sobre que toda a nossa vida, eu já falei isso, está pautada nas relações, né? Então, eu convido você, quarta-feira às 20 horas, para estar comigo aqui na página Paula Prazeres, para a gente participar desse bate-papo. Bem, como eu falei para vocês anteriormente, nessa nossa caminhada aqui, nossas lives das 7 da manhã, elas vão ter um horário menor, né? Agora nós não vamos ter mais 1 hora de live, até porque eu também tenho uma vida corrida, eu sou corretora de imóveis e tem cliente já a partir de 8 horas, tem cliente cedo, então eu também tenho que olhar a minha agenda, ver tudo isso, porque tudo isso é planejado, né? A nossa vida tem que ser planejada, tem que ter uma rotina. E hoje eu pensei nesse tema, né, que é o tema que está muito presente através da situação que eu vivi ontem com uma colega, que são os desafios geram crescimento, mas também eu quero compartilhar isso a partir da minha experiência. Em alguns momentos da minha vida, alguns desafios chegaram para mim e eu me comportei exatamente assim, o meu cérebro se comportou exatamente assim. Por quê? Porque a minha mentalidade, ela me deixava muito presente de que eu não era uma pessoa competente, inteligente e talentosa para determinada coisa. E isso o meu cérebro absorvia de uma forma tão grande que quando eu me deparava com determinados desafios que eu não me sentia confortável, não me sentia segura, eu perdia o desinteresse, colocava às vezes até desculpa e não dava continuidade naquilo. O que eu estou falando para vocês aqui está relacionado a estudos, gente, científicos, né, de uma grande autora, de uma grande pesquisadora, PhD dos Estados Unidos, na verdade da Califórnia. Ela é a Carol Dweck, né? Ela fala muito sobre a nossa mente, né? Como que a nossa mentalidade se comporta diante dos desafios. E aí eu queria trazer para vocês alguns pontos que eu queria que você inclusive anotasse, fixasse, para servir para você. As pessoas que estão em crescimento, como você e eu que está aqui nesse movimento de aprender, nós prosperamos quando nós buscamos, a partir dos desafios que acontecem na nossa vida, nós nos desenvolvermos. O nosso cérebro se comporta de duas maneiras. Quando eu tenho uma mentalidade, né, que tem esse movimento do desenvolvimento, do crescimento, do aprendizado, e quando meu cérebro se comporta de maneira em que eu só posso me desenvolver em tal coisa se eu tiver inteligência, se eu tiver um QI, se eu for uma pessoa que tem muito talento naquilo, então eu posso passar pelo desafio e aprender alguma coisa. Olha que existem aí dois movimentos bem diferentes. Eu me comporto como alguém que, isso aqui que foi me dado para eu fazer, como eu sou habilidosa, como eu tenho talento, como eu sou inteligente, eu quero esse desafio. Por quê? Porque eu vou me dar muito bem nele, porque eu tenho controle sobre ele. Diferente quando me coloco um desafio em que eu preciso me desafiar mesmo. E nesse desafio eu vou precisar tomar algumas iniciativas. Eu vou precisar perceber que nessa caminhada desse desafio eu vou ter que aprender, movimento de aprender novas coisas, inclusive de errar. Gente, porque quando se fala em crescimento, quando se fala no desafio versus crescimento, as pessoas só acham que você vai acertar sempre. Quem foi que te disse que você vai acertar sempre? Quem foi que te disse que na tua caminhada você vai ter 100%, vamos dizer, de sucesso? E o que é este sucesso? Será que sucesso é eu estar sempre, né, no topo da pirâmide e no sentido de estar ganhando muito dinheiro, de estar no movimento? Será que isso é sucesso? Sucesso, gente, é uma outra coisa que a gente pode falar depois. Mas o que eu quero focar nesse momento é que, seja qual for o desafio que você e eu estivermos enfrentando, vai mudar muito
o significado, o olhar desse desafio a partir de como eu me enxergo, a partir de como a minha mentalidade se comporta. Então, eu gosto até de uma frase que diz assim: se eu passar nessa vida somente pelas coisas fáceis e boas, gente, qual é o aprendizado que eu vou ter? Ou melhor dizer, eu deveria até me sentir um pouco envergonhada, porque eu só passo pelas coisas boas e só tenho, né, na minha vida situações que eu tenho, vamos dizer assim, domínio sobre elas. Então é muito bom. E aí eu quero dar um exemplo, que ela fala isso, essa pesquisadora, de exemplo de crianças. Determinadas crianças, quando você coloca um desafio para elas, gente, elas ficam tão compenetradas e elas vão enfrentando aqueles desafios. Eu tô falando de jogos, né? Crianças, principalmente alguns jogos que são desafiadores. Tem criança que vai fazendo aquilo ali, quando termina já quer mais um, já quer mais um, já quer mais um. E tem criança que você coloca o desafio e aí ela simplesmente não quer mais, ela desiste, ela joga para lá, né? Então, isso quer dizer que a forma, gente, da nossa mente, como a nossa mentalidade se comporta, ela traz sim para nós uma forma da gente agir. E eu queria colocar para vocês um outro ponto que é muito forte, que a nossa live tem um tempo, mas aqui a gente só tá dando um ponto, né, gente? Eu não vou conseguir passar aqui para vocês tudo que os estudos revelam sobre isso, com várias perspectivas, porque o tempo e também porque são estudos, né? E recentemente houve uma pesquisa agora, inclusive, tem uma forma, né, de se analisar e de não testar, seria a palavra, de como esse cérebro se comporta também recentemente diante do medo, diante da dor, diante do inesperado e de tantas outras situações e de emoções que nós vivemos, certo? Mas eu quero me basear um pouco nesse estudo que eu li, né? Esse livro também que eu fiz uma leitura, que é um livro que eu gosto demais, gente. Eu tenho ele assim também na cabeceira da minha cama, que é aquele livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. E as pessoas acham que ela está falando aqui só do sucesso, mas ela está falando aqui sobre possibilidade de como a mente se comporta. Existem a mentalidade fixa e a mentalidade em crescimento. E aí, por isso que eu estava falando que em alguns momentos na minha vida eu me comportei dessa forma, com uma mentalidade fixa. Isso não é para mim, eu não tenho competência para isso, eu não tenho habilidade para isso, não? E aí você começa a se colocar também naquela posição de dizer assim: ah, fulano nasceu com sorte. Ah, isso é sorte, fulano nasceu com sorte. Será que foi sorte? Será que a gente só olha o resultado das pessoas mediante um olhar de que aquela pessoa teve sorte? Ou melhor dizendo, nasceu, né, vamos dizer assim, com um brilho na testa? Será? O que está por trás do sucesso daquela pessoa? Às vezes a gente não se pergunta. Por exemplo, eu gosto muito de conversar isso com a minha mãe. Porque hoje, quando eu vou e converso com ela, paro o tempo para ouvi-la, até porque ela tem muito da sabedoria. E a gente sabe, gente, que a sabedoria não tem a ver muito com a ideia só das pessoas conhecerem, lerem, passarem por faculdade, doutorados e isso. É um conjunto. Existe a sabedoria da experiência da vida, né? Dessas pessoas que estão ali em conexão com Deus, em conexão com elas mesmas. E existem aquelas pessoas que, com a vida, com tanta coisa que passaram na vida, tem algo para nos ensinar. Então, minha mãe, quando eu converso com ela, às vezes ela vira para mim e diz assim, que eu gosto de falar, umas pérolas. Ela chega e diz assim: minha filha, olha de onde você veio e onde você está. Aí ela diz: não desista. Olha só, gente, não desista. Aí um dia a gente conversando, eu vi e me lembrei disso assim, ficou muito forte para mim. Para algumas pessoas, é porque ela nasceu com sorte. Não, gente. A estrada, a caminhada de cada pessoa tem, de trás, vamos dizer assim, desse movimento final que algumas pessoas colocam, existe um processo, existe uma caminhada. Isso não significa, gente, que eu tive momentos em que eu quis desistir.
em que momentos que o desafio eram tão grandes que eu às vezes chegava em casa e chorava mesmo, a minha dor de querer desistir daquilo. Quantas vezes eu levei um não, quantas vezes na minha caminhada eu fiz um negócio e esse negócio foi extremamente desgastante, me deixou num nível de estresse muito alto e até mesmo houve desistências. E eu me sentia ali frustrada, me sentia ali muito triste. Quantos e quantos, não foram poucos. Mas toda essa caminhada foi uma caminhada de resiliência e persistência e de coragem, né? Porque isso foi gerando em mim crescimento. E as coisas que nós erramos lá, a gente já não erra mais aqui agora. Porque tudo na vida tem que ter um sentido que se o que eu fiz, o que ocorreu comigo, o que eu fiz com aquilo que ocorreu comigo. Eu pego o aprendizado e trago isso para o meu novo momento, né, para que eu não cometa os mesmos erros. Então, eu quero dizer para você, a gente precisa se desafiar em desenvolvermos além só do pessoal. Eu preciso desenvolver a minha caminhada. E aí, com relação aos desafios geram crescimento, eu queria colocar para vocês uma coisa que é muito forte. Quando eu pego alguns trechos da escritura e também de livros que eu já li, eu fico vendo quanto que pessoas marcadas pelos desafios da vida, pelas situações de dores, essas pessoas depois têm duas situações que podem ocorrer. Com as dores, com o desafio, com tudo isso, elas se tornam mais leves e além de leves, elas ficam mais, vamos dizer, mais humanas, né? Às vezes mais suscetíveis às outras pessoas. E existem pessoas que diante de tudo isso, elas ficam mais duras, elas ficam, vamos dizer assim, pesadas, né? Elas ficam com uma aparência de sofrimento. A sua fala, as suas atitudes revelam pessoas doloridas, amargas, né? Então, o que a gente está aprendendo com os desafios que estão acontecendo na nossa vida, né? Eu não lembro agora um autor de um livro que eu li há muito tempo atrás, a história de um judeu, né, que passou muito tempo nos campos nazistas, sofreu demais, né? E é só para... Eu não lembro, mas se eu lembrar o nome desse livro, depois eu falo para vocês. E esse autor conta a história desse homem, né, do que ele passa por todo aquele sofrimento. E o que ele aprende com todo aquele sofrimento, com toda aquela dor. E depois ele vai falar de esperança, ele vai falar de superação através do seu livro para as pessoas. Essa pessoa poderia até não falar mais sobre isso, poderia falar só sobre a dor, só sobre o sofrimento. Mas ele fala de superação, ele fala de propósito de vida, ele fala que tudo aquilo que ele passou gerou nele um propósito, algo que ele desejava, que todos os dias impulsionava ele a passar por aquelas situações no campo de nazista. Né? De ver aquelas pessoas no campo de nazista ali nas que eles chamavam de gases, né? Até outras pessoas em outros sofrimentos, né? E nas câmaras de gás, né? Então essas pessoas, quando ele olhava tudo isso, gente, gerava nele, era mais ainda o desejo de sair daquilo, de passar por tudo aquilo e aquilo se tornar razão para ele caminhar, razão para ele se tornar alguém melhor para as outras pessoas. Poderia ser o contrário, poderia ter se tornado mais um carrasco na vida de muita gente, mas foi diferente. Então me lembrei dessa história, né? E aí, melhor para a gente ver, quem gosta de ler a Bíblia, você vai ver várias histórias, né, de homens e mulheres que passaram por situações muito difíceis na vida. E eu gosto muito, gente, lembrando assim, porque minha mãe, de vez em quando, ela me traz à memória isso, né? Ela vem e diz assim, olha a história de José. Você já leu a história de José? Que está ali nas escrituras? Né? Leia, tire um dia e faça a leitura da história de José. Gente, parece assim, algo que a gente fica, mas como? Como aconteceu tudo isso?
Como foi que ele reagiu dessa forma? Se você for olhar essa história de José, você vai ver uma história de superação. Mas uma história, gente, que com todos os sofrimentos e as dores, não tornou José uma pessoa amarga, que se esquecesse das outras pessoas ou da sua própria família. Pelo contrário, José realizou um grande propósito. Tudo o que aconteceu na vida de José foi para um propósito, né? Então eu queria colocar isso para você agora, né? Um ponto que eu queria deixar para você. Prosperar. Tem pessoas que gostam de se sentir seguro, de prosperar no que é seguro. Ou seja, aquelas pessoas que se sentem mais seguras quando estão com as coisas ao seu alcance, né? Ou seja, elas se sentem mais fortes, mais corajosas quando elas estão num ambiente ou estão numa situação em que elas mostram que são inteligentes, que são habilidosas, né? Então elas pegam aquele desafio. Pode deixar comigo que eu vou fazer. Por quê? Porque ali está confortável, ali está seguro. Mas existem pessoas que estão com essa mentalidade sempre crescendo, em desenvolvimento. Elas encontram no desafios e além dos limites. Buscar através do que está acontecendo as suas possibilidades, né? Buscar através do que está acontecendo novas oportunidades. Então, eu quero encorajar você nessa manhã. Essa vai ser o nosso desafio, né? Ou seja, a minha dica de hoje para você. Não desista. Tenha persistência e desafie todos os dias na sua jornada. Nas situações que acontecerem na sua vida, os desafios, encontre nos desafios possibilidade de você crescer, possibilidade de você se desafiar e aprender algo novo. E eu quero dizer para vocês que isso é algo que eu todos os dias me desafio. Aprender algo novo, sair da zona de conforto, né? De aproveitar as situações e crescer com as oportunidades. Porque, gente, as oportunidades geram prosperidade. Olha só, prosperidade. E aí, eu queria deixar essa frase aqui para a gente entrar no nosso momento Conecte, que é: o desafio e o interesse caminham juntos. Quando nós estamos sendo desafiados, se nós vamos nos desafiando, né? Vamos mudando a nossa mentalidade. Quando olhamos um desafio, isso vai despertando em nós o interesse. Eu vou dar só um exemplo aqui para vocês. Esse movimento que nós estamos, né? Esse movimento dessa jornada Dica de Hoje Conecte. Quando comecei essa jornada, eu pensei em fazer só uma vez na semana. Eu pensei, na verdade, de fazer só naquele dia. E olha, já estamos na segunda semana e já estou me desafiando todos os dias a trazer algo novo para vocês. A partir de amanhã, a gente ainda vai continuar falando sobre isso, só que numa outra perspectiva, tá? Nós vamos conversar sobre esses desafios, mas a gente vai falar de como isso, né, vai impactando no nosso atendimento. Como é que como eu sou empático no atendimento? Gente, isso é algo importantíssimo na nossa profissão. A forma como nós atendemos as pessoas. Então, nós vamos falar sobre atendimento, vamos falar sobre exatamente isso, essa ideia de atender bem. Mas a gente vai falar dentro de uma perspectiva, que é o que eu quero falar a partir de amanhã, da empatia, que é muito diferente do que as pessoas acham que empatia tem a ver só com compaixão. É muito além disso, viu, gente? Nós vamos conversar sobre isso. E na quinta-feira, nós vamos ter um bate-papo com uma grande mulher, né? Ela vai aqui falar um pouquinho conosco sobre como o medo nos paralisa enquanto profissional para nós não nos superarmos a vivermos uma outra fase da nossa vida. Então, eu convido você já para colocar na sua agenda. Quinta-feira a gente vai ter um bate-papo com a terapeuta Flora Belchior, tá? Também nós vamos ter essa semana ainda um momentinho, um café da manhã
com uma psicóloga que vai falar, gente, sobre os impactos das redes sociais em relação à questão do nosso comportamento e como isso gera na vida das crianças, dos nossos filhos, né? Então, vai falar um pouquinho sobre isso. Essa semana está bem recheada de coisas boas, então eu convido você a não deixar de participar. Então, nesse momento, eu queria deixar esse desafio para você. O desafio de hoje é que você possa, durante todo esse dia, olhar as coisas que estão acontecendo na sua vida e que aparentemente pode ser um desafio e que venha trazer para você um sentimento de você desistir ou até mesmo de você não querer se desafiar, você olhar isso diferente. Olhe esse desafio que alguém colocou para você ou que a vida está dando para você e comece a procurar caminhos para você crescer. Não diga um não para aquilo que vier para você em termos de desafio para o crescimento. Diga sim. Se você não sabe, procure alguém para te ensinar. Você não sabe? Gente, hoje não tem desculpas. Hoje a gente tem aí as mídias, né, para nos, às vezes, ensinar, trazer para a gente informações que vai nos ajudar. E além de tudo isso, esteja aberto para aprender. Esteja aberto para reconhecer que você não sabe e que você pode aprender sim. Então, não diga não aos desafios. Desafios e interesse caminham juntos. Então, comece a se desafiar, que vai despertar em você o interesse de, inclusive, passar por esse desafio e ir para um outro nível melhor, tá bom? Então, nosso momento Conecte-se, eu gostaria que você aproveitasse, puxasse o ar pelo nariz e soltasse pela boca bem devagar, deixar esses ombros relaxar. Começar o seu dia já no movimento de relaxamento. Puxar o ar pelo nariz. Solta bem lentamente. Procure focar na sua respiração. O ar entrando pelas suas narinas. Um arzinho bem friozinho. E aí ele vai soltando pela boca bem quentinho. Quando você fizer isso 3 vezes, você vai deixar o seu corpo tranquilo para que você se conecte. E aí eu gostaria de convidar você para esse nosso momento. A minha oração dessa manhã. Queria que você pudesse, mesmo no seu carro, dirigindo, ou se você está aí já se arrumando no quarto, se organizando, né? Tendo aquele sentimento já de tô na luta, tô na lida. Você pudesse parar só um pouquinho, tá? Não é muito tempo, para que eu pudesse ter um momento com você de conexão com Deus e com os outros, porque é o que nós vamos fazer agora. A minha oração é que Deus possa nos trazer paz nesse dia de hoje. Que mesmo diante dos desafios da nossa vida, nós tenhamos a esperança, que a sabedoria, que a luz possa nos ajudar a sairmos de determinadas trevas que ocorrerem nas nossas vidas. Que a paz que excede todo o nosso entendimento possa guardar o nosso coração em nossa jornada. E que nós possamos, cada dia mais, buscar a renovar a nossa mente, né? E que nós possamos buscar cada vez mais nos conectar com a gente mesmo, com Deus e com os outros, ou como você acredita, a fonte superior, o universo, que você se conecte, porque espiritualidade é crescimento. Então, a nossa oração desse dia de hoje é que você possa se desafiar, encontrar dentro de você o interesse para caminhar junto com o desafio e tornar você uma pessoa vitoriosa,
uma pessoa que não vai desistir, mesmo quando tudo estiver ruim. Você vai olhar as possibilidades. Então, a nossa oração, a nossa conexão de hoje é: não desista. Olha a nossa frase de dica de hoje: não desista. Tenha persistência e se desafie todos os dias na sua jornada, para que você possa passar por um outro nível melhor. Então, gente, o desejo do meu coração nesse dia é que você vença os desafios que vier na sua vida no dia de hoje. Até amanhã com o nosso Dica de Hoje Conecte. Abraço!